Há alguma inexistência aí em casa. Vamos continuar, João. E vamos para o próximo tema. Infelizmente vamos falar de mais uma morte, desta vez de um crime ocorrido em 2012 e que levanta muitas dúvidas, como se vai poder perceber pela reportagem do Luís Maia. Francisco Batista, de 64 anos, foi assassinado a 3 de abril de 2012. 5 tiros à queima-roupa ceifaram a vida do construtor civil. Luís Lopes, atualmente com 69 anos, é o principal suspeito. Foi condenado na primeira instância e perdeu o recurso apresentado ao Tribunal da Relação. Resta-lhe apenas o Supremo. Vítima e presumível homicida eram amigos há 30 anos. Profissionais do mesmo ramo, viviam tempos de crise. A acusação diz que Luís Lopes terá morto o amigo para não lhe pagar a dívida. A família do suspeito não se conforma com as decisões judiciais e defende uma tese alternativa, segundo a qual seria impossível que Luís Lopes estivesse no local do crime à hora em que Francisco Batista foi assassinado. Em tribunal, o arguido declarou-se inocente do princípio ao fim. Por volta das 14h05, Luís Lopes chega a este local. Veio deixar alguns funcionários que trabalhavam para ultimar a construção desta vivenda. Depois disso, alegadamente, terá ido encontrar-se com o Francisco Batista para saldar uma dívida de 4.940 euros. O meu pai foi propositadamente pagar ao Sr. Batista os únicos 4.940 euros que lhe devia. Porque o seu amigo lhe os terá pedido porque estava com dificuldades também. A acusação diz que o pagamento nunca foi efetuado e que o encontro entre os dois indivíduos não se deu a esta hora. Mas a família de Luís Lopes insiste na seguinte versão. Por volta das 2h15 da tarde, Luís Lopes e Francisco Batista já estavam juntos. O encontro deu-se em frente a um restaurante em Elvas. Luís Lopes terá liquidado a dívida e 15 minutos depois diz que já estava junto a outra obra onde tinha de carregar uma carrinha com sacos de cimento. Ele esteve comigo por volta das 2h30, 3 horas da tarde e pediu-me para carregar umas 4 ou 5 sacas de cimento. Os sacos de cimento terão sido carregados neste bairro de Elvas. Depois, Luís Lopes regressou à obra onde estava antes de, alegadamente, se encontrar com a vítima. O cimento, eu descarreguei o cimento, o meu pai depois ficou na obra ainda, mais cerca de 20 a 30 minutos, até às 3h30, salvo erro. Na prática, Luís Lopes tem um alibi válido durante o período que vai entre as 2h30 e as 3h30 da tarde. Quanto à vítima, uma testemunha confirmou ao Queridas Manhãs tê-lo visto sair de Elvas por volta das 2h30, com a carrinha carregada de material de construção. Francisco Batista dirigia-se de Elvas para o Redondo, onde vivia, mas pouco antes de chegar ao Alandroal, encostou o carro nesta berma, em sentido contrário. Foi aqui que o corpo dele acabou por ser encontrado, crivado por 5 balas disparadas à queima-roupa. Ora, os testes de balística confirmam que foram utilizadas 2 armas para cometer este homicídio e as provas forenses indicam a hora de morte próxima das 3h10. Ora, Francisco Batista terá precisado de 25 a 30 minutos para chegar aqui. Se as testemunhas de Luís Lopes estiverem a dizer a verdade, seria impossível ao arguido estar no local do crime às 3h10 da tarde. E mais, quando chegaram as autoridades, a carrinha da vítima estava descarregada. Onde e quando terá Francisco Batista largado o material de construção que trazia à saída de Elvas? Se foram usadas 2 armas para abater o construtor civil, por que é que nunca foi procurado um cúmplice do presumível homicida? A carteira e o telemóvel da vítima foram roubados, mas junto aos pertences de Francisco Batista foram encontrados mais de 3.700 euros. Por que não terá sido também roubada esta quantia? De onde terá vindo este dinheiro? A arma do crime nunca foi encontrada, mas a carteira da vítima foi entregue às autoridades por um pastor. Esse pastor o que viu foi um carro preto que não parou, abrandou, atirou com a carteira para dentro do contentor, deixou-o abalar, não deixou ver a matrícula, não deu tempo. Assim que o carro abalou, o pastor foi ver o que tinha caído para dentro do contentor, apanhou a carteira, foi mostrar ao patrão e foram entregá-la ao posto da GNR. Ora, Luís Lopes não só não tinha nenhum carro preto, como foi visto todo o dia com a carrinha do trabalho. O suspeito foi detido 3 meses depois do crime, por terem sido encontrados vestígios biológicos da vítima no seu relógio. Em tribunal, sempre se declarou inocente.
Será o homicídio de Francisco Batista o relato do crime quase perfeito ou a história de mais um erro judicial? Ora, temos hoje um convidado. verdade. Apresenta-nos o nosso convidado. O nosso convidado é Albino Gomes, que é enfermeiro forense, está a terminar um doutoramento na área da investigação forense e desta área tão específica da enfermagem. É um homem muito conhecedor destas coisas todas. E que nos pode ajudar nesta... E que nos vai ajudar nesta matéria. Mas eu precisava dizer duas coisas antes disso. Primeiro, que as ameaças que nos foram feitas quando abordámos este caso a primeira vez podem hoje vir na mesma porque as autoridades vão ter conhecimento delas. Depois, que nada nos move nem para um lado nem para o outro. Eu recordo que tivemos aqui a família da vítima, Sim, não foi? Não. A família da pessoa que está presa. Da pessoa que está presa. O papel do jornalismo não é ficar deste lado ou daquele. É contar os factos. É andar à procura e é à procura que nós andamos. Exatamente. De facto, achamos não sabia que tinhas sido ameaçado. Pois, não sabias tu, mas sei eu e o Maia que sabemos bem o que é que nos fizeram. Bom, mas isso não é notícia. A notícia é só para dizer que podem continuar, que a gente desta vez até vai fazer uma coisa mais gira. Pronto. Depois, dizer que há de facto aqui um recurso que vai da primeira instância para... O senhor é condenado, está preso, vai da primeira instância para a relação mantém a condenação e está neste momento no Supremo. Qual é a grande dúvida disto? É uma das perícias forenses. São os laboratórios, são as avaliações, é onde é que está o sangue de quem, onde é que está o ADN de quem, de que maneira. Bom, o que é que se sabe? Sabe-se que o Tribunal não deu qualquer valor às declarações das testemunhas, enfim, que de alguma maneira tiram o Sr. Lopes, o Sr. Luís, não valorizaram da cena do crime. Okay. É isto? Mas um relógio encontrado em casa do senhor que está condenado, por estranho que possa parecer, revela amostras de sangue, certo? Certo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu. O que acontece é que, após a análise deste caso, está patente que fizeram aquilo que se chama os ensaios preliminares. Isto é no local do que, quando encontraram o relógio, fizeram uma reação que chama-se Castor-Meyer. Está a falar da Polícia Científica. Sim, Polícia Científica. O relógio é encontrado em casa do indivíduo que foi condenado, que está em recurso, tempos depois. Exatamente. Fizeram ensaios preliminares que a única coisa que fazem é perceber se existem vestígios hemáticos naquele vestígio. E o que acontece é que deu positivo, isto é, o ensaio usado é o Castor-Meyer, que é uma reação de oxidação com os glóbulos vermelhos, e dando o positivo dá uma coloração rosa. Okay? E isto permite o quê? A polícia recolher este vestígio e remetê-lo ao laboratório de polícia científica. Até este momento eles não podem dizer, efetivamente, comprova-se que é sangue e... Que é sangue humano. Que é sangue humano. Mas não que é o sangue da vítima. Exatamente. Nesta altura. Nesta altura. Isso faz pela comparação com o sangue depois da vítima. Sim, exato. Depois é enviado, então, o relógio, que foi o caso, para o laboratório de polícia científica, que teve o cuidado de fazer uma zaragatoa bucal, deste caso do suspeito, portanto, uma recolha que é chamada amostra DNA de referência, porque ao ser extraído um DNA, ou se existisse um DNA naquele relógio, teria que se fazer a comparação. Por si só o DNA não serve para nada se não tiver uma amostra de referência para se fazer o método comparativo. E o que acontece é que dessa amostra verificaram que existia mais do que um dador, neste caso. Isto havia mais do que um perfil de DNA. Okay. No relógio? No relógio. Segundo passo, no relógio percebeu-se que havia mais do que um perfil do que foi lá encontrado, seja sangue, seja lá o que fosse. Os vestígios que o relógio tinha... De duas pessoas. Portanto, presumimos que seria do Não presumimos. Existe mesmo uma afirmação que diz que não se pode excluir que, neste caso, o maior dador seja o Sr. Francisco e o menor dador seja o Sr. Luís. O Sr. Francisco é a vítima. Sim. E proprietário do relógio? Exatamente. Não. O proprietário do relógio é o senhor que está condenado. Essa é que é a questão. Portanto, é no próprio relógio que é encontrada a maior quantidade da vítima, de produto biológico, portanto, da isso define vítima. tudo, é? E essa é a chave disto tudo? Essa é a chave, porque não podemos aqui afirmar que o Sr. Luís
matou o Sr. Francisco. O que aqui podemos afirmar é que houve um contacto entre ambos e que, por incrível que pareça ou não, o detentor do relógio tem menor perfil genético do que, neste caso, a pessoa que faleceu. Quer dizer que houve contacto entre ambos, trocaram vestígios e se olharmos para aquilo que é feito numa escala de DNA, existe um pico superior do Sr. Francisco e um pico inferior do Sr. Luís, que deveria ser, teoricamente, ao contrário, não é? Neste caso. Tiveram contacto um com o outro. O que aqui tem que se explicar é porque é que eles tiveram contacto e porque é que existe troca de vestígios naquele Isso normalmente relógio. só acontece quando as pessoas, ou alguém se fere, ou se anda, ou há um momento de violência. Se eu e tu estivermos a Luta. cozinhar e eu me cortar, E tu me vies o ajudar. meu sangue pode ir parar ao teu Sim. relógio. Mas é preciso que nós estejamos habituados a cozinhar ou que, por coincidência, estejamos a cozinhar no mesmo sítio. Fora disso, Dificilmente. só quando um dos dois tem libertação de sangue, se eu tiver a dizer alguma asneira, por Não, favor. não. Só quando um dos dois tem uma libertação de sangue. Pode ser aqui, é que... eu posso me ferir aqui, vem um de vocês e podemos alguém se fere também. Dentro do relógio. Dentro do relógio é É difícil. um bocadinho, não sei, não é? Deixa-me só dizer isto, 760, 300, 600, enquanto eu estou a raciocinar nisto tudo, porque de facto isso levanta aí uma série de questões, 760, 300, 600, 30.500 euros de jackpot, 1.000 euros garantidos para resolver qualquer problema. Atenção, já não temos muito tempo, 760, 300, 600. Continue, Arnaldo. Eu queria esclarecer aqui que o Albino Gomes fez não foi ler as conclusões do relatório, foi ler o relatório. Portanto, é através dos dados que o relatório tem que ele tira esta conclusão e não... Porque o que não entendíamos era a conclusão daquele relatório, porque às vezes também não está escrito em lado nenhum que um grande especialista forense escreva bem português e às vezes uma expressão menos, mais dúbia, levanta dúvidas e deixa que E depois leva os outra, juristas claro. andem por ali. Mas objetivamente, eu queria agora muito rapidamente que o Albino nos explicasse em que momento é que estamos da ciência em Portugal. Estamos muito à frente do que se vê na televisão ou pouco à frente. Estamos muito à frente do que se faz lá fora ou pouco à frente. O que é isso de ser enfermeiro forense? Nunca Muito tinha ouvido rapidamente. a expressão. Sabia que era um patologista, um psicólogo forense, agora enfermeiro forense não conhecia. Um enfermeiro forense é relativamente recente, estamos a falar de 2007, sensivelmente. Em Portugal, a realidade lá fora é diferente. Nos Estados Unidos, essencialmente, existem desde 1992 e aparecem muito ligados aos crimes sexuais e violência doméstica e precisamente de uma necessidade que é as vítimas entram num serviço de urgência, Ok. não é? Compreendemos. Foram agredidas. O senhor é o especialista que trata delas, é isso? A recolha de tudo que é vestígios tem que ser feita, Exatamente. E o primeiro embate de quem entra numa urgência é com o enfermeiro, claro. antes mesmo do médico. Do médico, claro. Portanto, se ele tiver determinado tipo de cuidados... Eu vou dar aqui um exemplo, que é uma coisa primária à luz do que o Albino faz. Mas, por exemplo, uma peça de roupa que contenha qualquer tipo de vestígio não pode ser guardada num saco plástico, Tem que ser um saco de papel. por exemplo. Eu fiz medicina legal. Muito obrigado. Por exemplo, não é? E, portanto, todos estes cuidados. Ou seja, se houvesse um enfermeiro forense naquele agosto daquela senhora que foi violada pelo violador de telheiras e que chegou ao hospital e lhe disseram venha cá amanhã, que a gente hoje não tem cá ninguém. Se houvesse lá um enfermeiro forense... Esse é um dos casos Não é? em que não havia necessidade de ter estado 12 horas, neste caso a senhora, a aguardar que fosse avaliada pela medicina legal. Até porque podem perceber 12 horas é um hiato muito grande de tempo. Especialmente numa vítima que Podem-se acaba de perder ser violada. vestígios importantíssimos. Claro, Não é? E que não possibilita... Só para que as pessoas percebam, no caso de violação, quando uma mulher entra num hospital dizendo que foi violada, os vestígios vão-se deteriorando. À medida que o tempo passa, claro. Podem ser recolhidos até quanto qual é a tempo janela? depois? 72 horas, não é? Sim, esse é o que é considerado exame urgente. Sim. A nossa lei diz que exame urgente é considerado até 72 horas. Tudo o que for depois desse tempo já não é considerado urgente. Não é? Embora existam alguns estudos que encontraram espermatozoides ativos que possibilitaram o estudo a 96 horas. O que quer dizer que tem que pensar um bocadinho estas 72 horas. Mas aquilo que nós sabemos é que cada hora que passa os vestígios vão se degradando, há a possibilidade de contaminação. E chamar a atenção, e neste caso o Hernani falou muito bem da roupa, porque a roupa é dos vestígios mais importantes num que nós contexto da podemos agressão ter. sexual, claro. E até mesmo num contexto, repare, de uma morte violenta.
E o que é que acontece? Muitas vezes a roupa não é bem tratada. Isto é, como a prioridade é sempre dar assistência médica à pessoa, claro. não é? Porque não vamos colocar isso em causa, a roupa é cortada, às vezes é depositada no chão, não é? E depois, no final da resolução... E o que acontece muitas vezes é que nestes casos de violação, as vítimas tendem logo a lavar... Primeiro tique de qualquer vítima, vítima de abuso Isso é sexual. explicável, não é? É explicável, mas não é Porque aceitável. a vítima não é? quer perder o rasto Eu do peço imensa contacto com a desculpa ao pessoa. Albino, a conversa é interessantíssima. Não, vamos trazer cá o Albino para outras matérias mais dias. Exatamente. Então está convocado um aplauso para o Albino. Nós, entretanto, aqui vamos já lembrar que já falta muito pouco tempo. É que agora, 1 minuto e meio, para que em casa tenha uma sensação, se calhar, de algum alívio, de uma sensação, afinal de contas, a sorte até olhou para mim. Nós temos, a maior parte dos dias, achamos, a sorte não é tão distante, não é? Olhou para ti? Não, para mim, no